Olá! Vamos começar uma viagem fascinante. Uma jornada para dentro da gente mesmo. Para explorar o sistema que, olha, coordena absolutamente tudo que a gente faz, pensa e sente. Eu estou falando do sistema nervoso. Pensa nele como o grande maestro silencioso que rege cada movimento, cada emoção, cada pensamento nosso. Alguém já parou para pensar nisso? Como é que, ao tocar em algo muito quente, a mão simplesmente recua antes mesmo da gente processar a dor? Ou como é que a gente consegue andar, conversar e respirar tudo ao mesmo tempo, sem nem precisar pensar nisso? A resposta para tudo isso está numa rede. Uma rede incrivelmente complexa e absurdamente rápida. É exatamente isso. O sistema nervoso é o nosso centro de controle biológico, sabe? É a nossa usina de força interna. Ele está o tempo todo processando estímulos, tanto do ambiente quanto de dentro do nosso próprio corpo e coordenando respostas que são vitais em frações de segundo. No fim das contas, a infraestrutura que não só mantém a gente vivo, mas que permite que a gente experimente o mundo. Então, para entender de verdade essa rede toda, a gente primeiro precisa saber qual que é a missão dela. Afinal de contas, por que essa estrutura é tão fundamental? Quais são as diretrizes principais dela? E olha, o sistema nervoso não é nada passivo, muito pelo contrário. Ele é um centro de integração totalmente ativo. Ele detecta um estímulo, tipo a luz ou um som, aí ele interpreta o que essa informação significa e logo em seguida gera uma resposta apropriada, como, sei lá, contrair um músculo ou liberar um hormônio. É um ciclo que não para nunca. Percepção, processamento e ação. E essa missão toda se divide em 4 grandes responsabilidades. A primeira é coordenar nossos comportamentos mais básicos, como a fome, o medo, a raiva. Ele também atua como um maestro, regulando nossos músculos e glândulas. Além disso, funciona como um sentinela, coletando informações de todos os lados, de dentro e de fora. E claro, é ele que mantém nosso estado de consciência, a nossa percepção da realidade. Bom, agora que a gente já entendeu a missão, vamos dar uma olhada no mapa. Como é que essa rede gigantesca é organizada? A divisão anatômica é, na verdade, surpreendentemente simples. E ela se baseia num critério bem fundamental: proteção. A divisão é bem direta. De um lado, a gente tem o sistema nervoso central, o famoso SNC. Ele é a parte que fica literalmente dentro de uma caixinha de ossos, o crânio e a coluna vertebral. Pensa nele como centro de comando. Do outro lado, tem o sistema nervoso periférico, o SNP, que é basicamente tudo que fica fora dessa armadura óssea. Ele é a rede de cabos, as linhas de comunicação que conectam o centro de comando com todo o resto do corpo. E olha só, este organograma aqui ilustra essa hierarquia de um jeito brilhante. Veja como o sistema nervoso central se divide em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, por sua vez, tem o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Agora, olhando para o outro lado, para o sistema nervoso periférico, a gente vê que ele é composto pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. É um mapa bem claro da nossa fiação interna. Um centro de comando tão vital assim precisa de segurança máxima, né? Não basta só a proteção dos ossos. Entre o osso e o tecido nervoso, existe um sistema de segurança com múltiplas camadas. E só para ter uma ideia da importância disso, a inflamação dessas camadas é o que a gente conhece como uma perigosa meningite. Essas camadas protetoras são as meninges. A mais externa é a dura mater, o nome que significa, literalmente, mãe dura, porque ela é bem espessa e resistente. Logo abaixo dela vem a aracnoide, que tem esse nome porque a aparência dela lembra uma teia de aranha. E por último, coladinha no cérebro e na medula, a gente tem a pia mater, que significa mãe piedosa, por ser a mais fina e delicada de todas. E tem mais. Entre a aracnoide e a pia mater existe um espaço que é preenchido por um fluido superprecioso, o líquido cefalorraquidiano, também chamado de líquor. A função dele é dupla e fantástica. Primeiro, ele serve como um amortecedor hidráulico, sabe? Protege o cérebro de impactos. E segundo, ele também ajuda a nutrir as células nervosas. E aqui, um ponto super interessante com uma relevância clínica direta. A famosa anestesia epidural ou peridural é aplicada exatamente no espaço que fica acima da dura mater, o chamado espaço epidural. Isso mostra como conhecer essa anatomia nos mínimos detalhes é crucial na prática médica do dia a dia. Agora, vamos dar um zoom, vamos mergulhar fundo e conhecer os atores que fazem todo esse sistema funcionar em nível celular. A gente tem a grande estrela do show, o neurônio. Mas ele não conseguiria fazer absolutamente nada sem a sua incrível e muito numerosa equipe de suporte. Então conheçam as células da neuróglia, ou simplesmente glia, que em grego significa cola.
Elas são os verdadeiros heróis anônimos do sistema nervoso. Para se ter uma ideia, elas superam os neurônios em número, e sem elas, nada funcionaria. Os astrócitos, por exemplo, nutrem e dão suporte estrutural. A microglia é o time de defesa, a faxineira do sistema. E os oligodendrócitos e as células de Schwann criam a bainha de mielina, que é tipo um isolante elétrico que faz os sinais viajarem em altíssima velocidade. Elas são a equipe de manutenção, segurança e engenharia tudo junto. E aqui está ela, a estrela principal, o neurônio. Ele é a unidade funcional básica, a célula especializada numa única tarefa: gerar e conduzir impulsos elétricos. Toda a comunicação do sistema nervoso depende da capacidade que o neurônio tem de disparar e transmitir esses sinais. O que é muito interessante nesse slide é que ele mostra um circuito em plena ação. O arco-reflexo é o exemplo perfeito disso. Um estímulo na pele ativa um receptor que manda um sinal através de um neurônio sensorial. Lá na medula, esse sinal é passado para um neurônio motor, que por sua vez ordena um músculo que se contraia. E tudo isso acontece em milissegundos. É um circuito elétrico biológico perfeito. Ok, agora a gente chegou no coração do mecanismo. Como é que, exatamente, um neurônio conversa com o outro? A linguagem que eles usam é fascinante. É uma verdadeira dança entre eletricidade e química. Essa frase resume tudo. A comunicação neural não é mágica, é biofísica pura. Tudo se baseia em diferenças de voltagem. Pensa numa pilha, mesmo, e no movimento de íons, que são átomos com carga elétrica entrando e saindo da célula. A membrana da célula acaba agindo como um fio condutor vivo. Vamos ver como esse pulso elétrico, que a gente chama de potencial de ação, acontece. É como uma peça em 3 atos. Primeiro, em repouso, o neurônio está polarizado, meio que uma mola comprimida, com uma carga interna de menos 70 mV. Quando um estímulo chega, é como soltar essa mola. Canais de sódio se abrem, um monte de íons positivos entra com tudo e a célula dispara, chegando a mais 30 mV. Isso é a despolarização. Imediatamente depois, para todo esse recarregar, canais de potássio se abrem, íons positivos saem e a célula se repolariza, voltando ao estado de repouso, prontinha para o próximo disparo. Só que o impulso elétrico não consegue simplesmente pular de um neurônio para o outro. Existe um espacinho mínimo entre eles, e esse espaço é a sinapse. É aqui que a mágica acontece, onde um sinal elétrico é, de forma muito engenhosa, convertido em um sinal químico para conseguir atravessar essa fenda. Vamos detalhar essa conversão passo a passo. O impulso elétrico viaja até a pontinha do neurônio. A chegada dele abre canais de cálcio. A entrada desse cálcio é o gatilho. Ele faz com que pequenas bolsinhas, as vesículas, liberem substâncias químicas, os neurotransmissores, na fenda. Esses neurotransmissores viajam por esse espacinho e se encaixam em receptores no neurônio seguinte, como uma chave numa fechadura. E isso dá início a um novo impulso elétrico, ou seja, de elétrico para químico e de volta para elétrico. Genial! Então, a gente mapeou a fiação, entendeu os sinais elétricos, os sinais químicos, mas tudo isso nos leva a uma pergunta final, e bem profunda. Se todo esse mecanismo de processamento de informações é uma máquina biológica tão incrível e bem compreendida, de onde exatamente surgem os fenômenos mais misteriosos, como a consciência, os sentimentos, os pensamentos? Essa, meus amigos, é a grande fronteira que a neurociência ainda busca desvendar.